Oi pessoal, continuando nessa sequência de aulas de algoritmos iterativos, a gente vai ver nessa aula um novo comando, que é o comando for, ou para em português. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o comando para é que ele é, obviamente, mais um comando de repetição, então ele faz mais ou menos as mesmas coisas que a gente já viu para os comandos while e do while. E a única, ou talvez a principal diferença aí é que ele faz essas coisas de uma forma um pouco mais organizada. A gente já vai mostrar como é que o comando for é estruturado e aí vocês vão entender por quê. Mas fica mais como uma, talvez assim, mais como uma dica do que como uma regra, assim, né? Em geral, tá? Comandos de repetição no estilo do while ou do while, né? Do enquanto e do faça enquanto, eles são mais interessantes de serem usados em algoritmos onde o número de repetições que vai ser executado não é conhecido a priori. A gente não sabe de antemão qual é que vai ser o número de repetições que a gente vai ter que fazer. Tem vários exemplos disso, né? Então, a gente fez alguns exemplos, por exemplo, o cálculo do fatorial, né? A gente não sabe exatamente quantas multiplicações a gente vai ter que fazer se esse número de multiplicações, por exemplo, é informado pelo usuário, né? A gente fez aqueles outros exemplos lá de programas onde a gente fazia consistência de valores, então enquanto o usuário digita um valor errado, eu preciso repetir até que ele digite o valor correto. Eu não sei dizer exatamente quantas vezes isso vai ser executado, né? Depende sempre da entrada do usuário, depende de algum fator que vai influenciar a execução do programa. Mas, por outro lado, tem vários casos em que o número de execuções é dado de cara, dado no enunciado, por exemplo. Né? Eu posso pedir para vocês calcular a média de 20 notas de alunos de uma turma, por exemplo, e aí, nesse caso, a gente já sabe que vão ser 20 execuções, né? 20 leituras, por exemplo, 20 somas ou 20 comandos quaisquer. Então, a gente sabe quantas iterações vai ter que fazer para executar um determinado programa. Nesses casos, em geral, o for é, talvez de longe, o comando mais executado, né? É o comando que mais se usa para fazer repetição para esse tipo de caso. Tá? A gente já vai entender por quê. Tá? Bom, considere então, né, vamos partir de um enunciado como a gente geralmente faz, né? Considerem que a gente pedisse, né, para vocês fazerem um algoritmo que leia as notas de provas, então P1, P2, P3, por exemplo, de uma turma, né, de 20 alunos. Né? Nesse enunciado está dito, né, que eu tenho que ler 3 notas de 20 alunos. Né? Então, 3 notas de cada um dos 20 alunos. Então, são, no total, 60 notas aí. Tá? E aí, né, a gente tem que calcular a média de cada um dos alunos e mostrar para o usuário a média por aluno. Tá? Então, o usuário vai digitar as notas P1, P2, P3, eu calculo a média e mostro na tela para o usuário a média daquele aluno, tá? Para 20 alunos. Portanto, vão ser 20 médias que eu vou ter que mostrar para o usuário. O que a gente tem que fazer nesse problema específico, né? Claro, a gente tem que ler as notas, então ler todas as 3 notas para cada um dos 20 alunos, então 20 vezes a gente vai ler 3 notas e imprimir na tela 20 médias, né? O cálculo lá para fazer a média é relativamente simples, tá? Como é que a gente faz isso, né? A gente, talvez o destaque aqui, a coisa que a gente quer, que chama mais atenção nesse enunciado, é o número fixo de alunos, né? Então eu tenho um potencial de fazer um programa que tem um número fixo de repetições, né? Ele vai executar os mesmos comandos todos 20 vezes, repetidamente. Bom, antes de a gente resolver o problema, né? Como é que a gente faz para representar para nos nossos formatos aqui de representação de algoritmo, né? Primeiro fluxograma, depois pseudocódigo e depois a gente vai adiante para resolver o problema. De novo, né? Eu já falei aqui, né? Não existe uma forma específica para representar
repetições em fluxogramas, né? Então, a repetição em fluxograma é sempre representada por uma seta que volta para algum ponto do anterior do fluxo, né? Nesse caso do para, a gente usa um pouco de criatividade, né? E cria essa forma aqui que está sendo representada, que agrupa todos os comandos, né? Agrupa a condição, que está aqui, né? A condição, que é, nesse caso aqui, né? I menor do que 20, por exemplo. Agrupa o incremento da variável, que é para onde o fluxo volta aqui, e agrupa também a inicialização da variável de controle. Então, o que o para faz, ou o que o for faz em C, é mais ou menos isso aqui também, né? O para, ele organiza a repetição toda dentro do próprio comando de repetição, de uma forma bem mais prática, assim, né? De a gente usar no dia a dia para esse tipo de repetição em especial, que são repetições com tamanho fixo, né? Com quantidade de repetições fixa. E a gente daqui a pouco já vê como é que isso funciona em programação, mas aqui no fluxograma a gente faz isso aqui, né? A gente coloca essa forma aqui, né? A gente inventou essa forma aqui para colocar nos fluxogramas para representar repetição com para, tá? Então é isso, né? A grande sacada disso aqui é que a gente, como isso aqui está tudo junto no mesmo lugar, fica mais difícil de a gente esquecer de algum detalhe, né? Então sempre a gente vai ter um espaço para inicializar a variável de controle, um espaço para colocar a condição lógica e um espaço para fazer o incremento ou decremento dessa variável, né? Sempre dentro do mesmo comando. E aí a gente não vai esquecer de fazer essas coisas, que é um dos motivos mais comuns para a gente errar em laços de repetição, tá? Comparando rapidamente com while, por exemplo, né, que é esse caso, então aqui na esquerda eu tenho uma implementação de fluxograma que repete um conjunto de comandos aqui 20 vezes, só que esse fluxograma está implementado com while e esse fluxograma está implementado com for, né? Então, a gente pode ver que os comandos ali de inicialização, condição e incremento, né, eles estão todos no mesmo lugar. Então, antes eles ficavam dispostos dessa forma aqui, né? Então, eu tinha que lembrar de colocar uma inicialização da variável de controle antes do laço, lembrar de usar essa variável de controle na condição do laço e lembrar de incrementar ela aqui dentro, né? Além, é claro, de implementar o resto do algoritmo, que é o que a gente realmente quer, né? Que são os comandos que estão aqui, né? Então, eu sempre tenho que lembrar de fazer essas coisas, né? No caso do for, eu obviamente preciso fazer também, né, os comandos, mas como eles estão todos organizados no mesmo lugar, eu não preciso me preocupar com a ordem que isso aqui vai ser executada ou em lembrar de inicializar a variável fora do laço, né, e não dentro do laço, coisas desse tipo, né? Então eu tenho isso aqui como facilitador, digamos assim. Isso é um facilitador, mas claro que também coloca digamos assim, uma limitação, né? Ou seja, quando eu faço dessa forma aqui, né, eu tenho a liberdade de fazer a inicialização da variável aonde eu quiser, né? Então, eu faço a inicialização da variável aonde eu quiser antes do laço iniciar. Então, eu posso ter outros comandos aqui, né? E essa inicialização pode estar embaralhada aqui junto com os outros comandos ou em alguma ordem específica junto com outros comandos que vêm antes, por algum motivo qualquer que possa ser parte do algoritmo que eu quero implementar, né? Mesma coisa aqui dentro do laço, né? Esse incremento aqui, ele está nessa posição específica porque talvez isso faça sentido para resolver esse problema, né? Talvez eu queira que o incremento apareça antes aqui, né? No início do laço e não no final. Então, esse tipo de laço me dá essa liberdade, né? Esse tipo de laço aqui, o laço com para, não me dá essa liberdade, né? Eu não tenho a liberdade de reordenar esses comandos e colocar eles onde eu quiser, porque eles ficam dentro do próprio comando de repetição, tá? Então, é um facilitador pelo fato de organizar as coisas e deixar que permitir que eu faça
coloque todos os comandos nos seus lugares e não esqueça de nada para não atrapalhar na minha implementação, mas, por outro lado, me tire essa liberdade também de fazer o reordenamento dessas instruções aqui de acordo com alguma coisa que eu possa querer fazer no meu algoritmo. Tá? Então, fiquem com isso em mente aí, pode ser que vocês tenham que optar por um ou por outro, dependendo do caso. Em pseudocódigo, eu represento o para dessa forma aqui, muito similar a como eu represento o para também depois em programação em C, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o para, ele é um comando que tem essa palavra reservada para, né? Daí entre parênteses eu tenho algumas coisas, né? E depois um bloco de comandos aqui com início e fim, né? Então, é mais ou menos como a gente tinha o enquanto, faça, fim, né? Aqui a gente tem para, faça, fim, né? Essa parte é mais ou menos igual. O que muda essencialmente é o que tem aqui dentro, tá? Dentro do para, eu não coloco só uma condição lógica, que nem eu colocava no enquanto, né? No enquanto era só uma condição lógica que tinha que ser verdadeira para que aquele negócio repetisse por um determinado tempo, né? Um número de iterações até que a condição fosse falsa. Nesse caso aqui, eu coloco tudo dentro, né, do próprio comando, separado aqui por ponto e vírgula, tá? Então, a primeira coisa que eu coloco, antes do primeiro ponto e vírgula, é a inicialização da variável de controle. Então, aqui eu digo o nome da variável de controle e o valor inicial dela, basicamente. É uma atribuição, tá? A mesma coisa que eu faria se a variável de controle estivesse fora aqui antes do para, né? Antes do enquanto, por exemplo. Aqui eu coloco no meio, né, uma condição. Então, essa condição aqui vai ser a condição que, enquanto for verdadeira, esses comandos vão ser repetidos. Né? Mesma coisa, mesma lógica do enquanto. Então, se isso for verdadeiro, repete esses comandos. Se for falso, sai aqui abaixo do fim, né? Passa para cá, para baixo. E aqui, por fim, eu tenho que colocar algum tipo de alteração. Nesse caso aqui é um incremento, eu estou somando mais um aqui no i, né? Mas poderia ser um decremento, poderia ser qualquer outro tipo de alteração da variável de controle que vai modificar essa condição aqui. Então, isso é o que vai fazer com que em algum momento esse laço pare de executar. E aí eu consigo olhar numa linha só para tudo que tem relação com a repetição desses comandos aqui de baixo. Então, a grande virtude desse comando aqui é isso, é organizar tudo numa linha só, para que eu não fique depois catando aqui no meio dos comandos. Poderia ter 200 comandos aqui dentro dessa repetição, e aí eu não preciso catar dentro dos comandos de repetição aqui onde é que está o incremento para ver se ele está certo, né? Então, essa é a lógica, né? Por isso que a gente usa o para tão frequentemente para fazer laços de repetição. Em especial, laços de repetição que repetem um número fixo de vezes. Certo? Isso aqui seria a implementação do para, né, para repetir 20 vezes um conjunto de comandos aqui, tá? Então, isso aqui vai repetir 20 vezes, esse i vai variar entre 0 e 19. Isso também é bem comum, tá? Usar esse tipo de variável de controle que inicia em 0 e vai até o número de repetições menos 1, né? Nesse caso aqui até 19, que é 20 menos 1. E depois a gente vai ver mais à frente por que isso é assim, né? Por que isso é uma prática em geral que se usa, que tem a ver com os índices dos arranjos que a gente vai usar nas próximas aulas, tá? Por enquanto, é meio indiferente. Vocês podem fazer começando em 0, começando em 1, tanto faz, né? Só cuidem para que se vocês começarem em 1 aqui, vocês têm que fazer até menor do que 21 ou até menor ou igual a 20, por exemplo. Que daí, se for menor ou igual a 20 essa condição aqui, ele vai entrar inclusive no 20, né? E vai executar alguma coisa aqui quando i for igual a 20, né? Então, tem que cuidar. A gente já falou um pouco sobre isso nas outras aulas de repetição, sobre quais os valores a variável de controle vai assumir dentro do laço e quantas vezes o laço vai ser executado, né? Essas coisas são importantes de saber, tá? Isso aqui é um exemplo de implementação em C do comando for, tá? Então, só para ficar documentado aí para vocês saberem como que é a implementação. Ela é muito parecida com o que a gente estava fazendo em pseudocódigo, né? Não tem praticamente diferença, mas a gente vai exercitar isso aqui melhor depois na parte prática, tá? Bom, como é que a gente implementaria então a repetição com o para o enunciado que a gente tinha elaborado lá no começo da aula? A gente pegaria
o comando para, né, e colocaria as condições aqui. A condição é mais ou menos não, é exatamente igual a que a gente já estava usando nos exemplos anteriores. Então, eu sei que eu tenho que repetir 20 vezes, né, então eu tenho que ler 20 notas de alunos e calcular a média de cada aluno. Então, eu preciso repetir 20 vezes esse conjunto de comandos aqui. Eu faço um para com esse estilo aqui, né? Então, eu começo um i, por exemplo, em 0. Esse i vai executar, esse comando de repetição vai executar para todo i que for menor do que 20. Então, vai executar para o i que vai começar em 0 até 19. E esse i vai incrementar de 1 em 1, que é o que esse último comando aqui faz, tá? Notem que aqui dentro da repetição eu nem uso o i, ele não aparece em lugar nenhum, né? Eu poderia até usar, se fosse o caso, né? Se eu quisesse usar aqui por algum motivo, mas eu não uso o i, ele não é útil para fazer nenhum cálculo aqui dentro da repetição, então ele nem aparece aqui dentro, ele é só uma variável de controle para controlar o laço, né? Ele não existe, o usuário nem sonha que esse i existe, né? Dentro da repetição, o que está acontecendo? Eu estou lendo as notas P1, P2, P3 para um aluno, né? Para, digamos, o primeiro aluno, aluno 0 lá. Eu vou ler notas P1, P2, P3. Eu vou somar as 3 notas e dividir por 3, que é o cálculo da média, né? Esse valor aqui vai ser o valor da média que é atribuído para essa variável m, e logo depois eu já imprimo a média aqui direto, tá? Nem precisaria fazer essa atribuição, poderia imprimir isso aqui direto também, né? Não teria necessidade de usar uma variável extra para isso. Também não faz muita diferença nesse caso, né? A gente não vai ter um grande ganho de desempenho por economizar uma variável, né, aqui nesse exercício, tá? Tudo certo? É isso, né? Isso aqui é a implementação usando para fazer o que o enunciado que foi elaborado no começo mais para o início da aula. Resumidamente, então, né? O comando para, ele não faz nada que os outros comandos de repetição não façam, né? A virtude dele, talvez o grande fator que faça ele ser dos mais utilizados, dos mais comumente utilizados em programação, é que muitas vezes a gente tem que fazer repetições que têm um número fixo, assim, né? Eu vou repetir para todos os alunos de uma turma. Eu sei quantos alunos a turma tem, o número de alunos está definido lá desde o começo da definição do problema, e aí eu vou só repetir lá tantas vezes um determinado comando, né? Então, em geral, esse motivo faz com que o para seja utilizado, né? O para, ele organiza repetições para algoritmos com repetição, com número de repetições fixo, de uma forma bem melhor do que os outros comandos, né? Os outros comandos a gente tem que ficar se preocupando em lembrar de colocar todas as condições lá e tal, e o para, isso não é necessário. Para comandos, para situações onde eu tenho um número de repetições que não é pré-definido, muitas vezes os outros comandos de repetição são mais intuitivos, a implementação com os outros comandos de repetição é mais intuitiva do que com para, né? Notem que isso não é uma regra, né? Isso não influencia no desempenho, né? Implementar repetições de tamanho fixo com enquanto ou faça enquanto não é um erro, né? É uma questão de hábito, é uma questão de decisão do programador. O programador decide usar aquela ferramenta que é mais adequada ou que ele está mais adaptado para usar em um ou em outro momento. Então fica aí como dica, né? Mas é critério de vocês, é critério do programador escolher qual é o comando mais adequado em qual situação. E por fim, só um quadro comparativo aí de mais ou menos assim as dicas que a gente deu dos 3 comandos de repetição que a gente viu, né? Então a gente viu faça enquanto, viu o comando enquanto, viu o comando para, né? E cada um deles é mais adequado ou parece mais adequado para uma situação ou para outra, né? Em geral, o do while é aquele que ele executa sempre uma vez os comandos, ele tem essa característica, né? Ele vai sempre executar os comandos que estão dentro deles no mínimo uma vez. Então, em situações onde isso é relevante ou interessante para resolver o algoritmo, a gente pode usar o do while. Em situações onde talvez eu não precise executar nunca os comandos, né? Eu não preciso entrar na repetição se a condição não for satisfeita já de cara, a gente talvez seja mais interessante usar o while. E o for
que é esse comando que a gente viu na aula de hoje, é o comando que a gente usa em geral para quando a gente tem um número de repetições pré-definido, um número de repetições que a gente sabe desde o começo, e a forma dele organiza de forma muito melhor esse tipo de repetição do que qualquer um dos outros dois, tá? É isso, em resumo. Esses são todos os comandos de repetição, são esses três, né, que a gente vai ver. Então, são todas as formas de se implementar a repetição que a gente viu em fluxograma, em pseudocódigo e também que a gente vai agora exercitar em C, o último deles, que é o para, nas próximas aulas práticas, tá? Valeu, então, até a próxima aula.